Oi, tudo bem? Meu nome é Richard Giron e nesse vídeo eu quero falar sobre o que é filosofia. A palavra filosofia, ela significa amor pela sabedoria e na prática ela é a busca pela verdade. Ela é o amor pela sabedoria no conceito e na prática ela vai sendo a busca pela verdade. E como que começa esse ato de filosofia? Como que se dá isso na prática, né, para que a gente possa entender com mais detalhes? Bom, a filosofia ela vai começar no ato de contemplação. Ela começa ao contemplar a realidade, ao contemplar tudo aquilo que existe. E com isso, o ser humano ele vai observando os detalhes do mundo. Ele vai observando como que tudo funciona, né? O funcionamento do mundo, a estrutura das coisas, né? Tudo que existe. Ele vai prestando atenção em tudo aquilo que existe e ele observa, né, como existe tanta ordem no mundo, como existe tanta ordem na natureza, né? Eu digo mundo mais a natureza. E existe uma beleza quando a pessoa ela para contemplar a realidade, para contemplar a natureza, ela vai percebendo que existe uma beleza, né, em tudo isso que existe. Existe uma beleza, existe uma ordem, como tudo funciona, né? E essa ordem, essa beleza, ela mexe com o coração do ser humano, né, de forma que ela meio que provoca um desejo no coração do ser humano de tentar entender por que as coisas são como são, né? Por que o mundo funciona dessa forma? Por que as coisas são como são? Por que é tudo tão belo, é tudo tão bonito, né? É tudo tão ordenado, né? Por que as coisas são como são? Por que funciona dessa maneira? E o que são essas coisas que eu estou vendo, né? O que é a realidade? O que são tudo que existe no mundo, né? O que é isso? E tudo isso faz parte do pensamento filosófico, né? Tudo isso faz parte da busca pela verdade, né? Então ele vai começando, a filosofia vai começando pela contemplação da realidade e conforme a pessoa vai contemplando, vai gerando esse sentimento, né, de querer entender as coisas. E assim começam as perguntas, né? O que sou eu? Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo? O que eu preciso fazer? E qual que é o fim de tudo isso? Né? Qual que é o objetivo de tudo isso? Qual que é o sentido das coisas serem como são? Então, tudo isso faz parte da busca pela verdade. E essa questão de você procurar a verdade, de procurar entender tudo, isso acaba ocasionando um trabalho filosófico. E a pessoa ela vai observando tudo nos detalhes e ela vai começando a organizar suas ideias para tentar entender a realidade. E nessa jornada, onde a pessoa ela precisa entender e buscar pela verdade, ela precisa ter uma mentalidade aberta. Ela precisa ter uma mentalidade aberta porque ela procura pela verdade. E nem sempre a verdade ela vai ser aquilo que nós achamos, né? Nós imaginamos. Então, quando a pessoa ela se dispõe a essa busca pela verdade, ela tem que estar ciente que ela pode encontrar coisas das quais vão contra aquilo que ela acreditava. E qual vai ser o posicionamento da pessoa em relação a isso? Qual vai ser a postura dela quando ela se deparar com coisas que vão contra o pensamento dela? Bom, ela tem que ter uma sinceridade, uma honestidade e uma humildade para reconhecer que aquilo que ela acreditava, aquilo que ela imaginava pode estar errado, porque isso pode acontecer, né? E a realidade, ela é como ela é, e não aquilo que eu acho que ela é. A realidade, ela não é o que eu imagino na minha cabeça, ela não é o que eu queria que fosse, ela não é o que eu acho que é na minha opinião. Não, a realidade, ela é como ela é, né? E não importa qual seja o seu pensamento, se ele não condiz com a realidade, o seu pensamento está errado, né? E o filósofo ele precisa lidar com isso, ele precisa lidar com o fato de estar errado, porque ou algo é ou algo não é. Então não tem essa de eu acho, eu queria que fosse, né? E se a realidade ela for contra aquilo que eu acreditava? E se ela for contra aquilo que eu queria que fosse? Porque muitas vezes o ser humano ele fica querendo, né, que a realidade seja como ele é, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de lidar com a realidade e o filósofo ele precisa estar aberto a isso. Ele precisa ter a humildade e a maturidade para mudar de opinião caso seja necessário. Caso a opinião dele se mostre errada, ele precisa ter essa disposição para poder mudar de lado, né, de posicionamento. E tudo isso, essa busca pela verdade, ela é um ato feito em amor, porque aquele que procura a verdade, conforme ele vai avançando nessa busca, conforme ele vai avançando
nessa procura pela verdade, ele vai aprendendo coisas novas, né? Ele vai aprendendo coisas que antes ele não sabia, ele vai compreendendo cada vez mais a realidade, ele vai evoluindo no seu entendimento, né? Ele vai progredindo no seu entendimento. E isso gera um espanto, né? Um sentimento da pessoa se maravilhando, né? Com tudo isso que ela descobre. Então, ela começa com dúvidas e ela vai procurando resposta para essas dúvidas. E conforme ela vai procurando, ela vai encontrando algumas respostas, obviamente nem tudo ela vai saber, porque existem coisas das quais o ser humano é proibido de saber. Então é necessário também que a pessoa que pratica a filosofia, ela entenda isso, ela entenda que por mais que ela possa chegar a várias verdades, conforme ela consiga avançar no seu conhecimento, ela tem que entender que nem tudo ela vai saber, né? Ela não vai saber de tudo, a respeito de todas as coisas, ela não vai saber, mas ela pode avançar sim no conhecimento e compreender aquilo que é permitido o ser humano saber, né? E ela precisa ter essa honestidade, né? Essa sinceridade consigo. E conforme ela vai avançando, ela vai se maravilhando cada vez mais, né? Em adquirir conhecimento, né? Ela vai aprendendo e isso gera um sentimento muito positivo, né? Porque é como se fosse um mérito, né? Que a pessoa está tendo. Ela está procurando e ela encontra, né? É como se fosse uma recompensa que ela tem por procurar a verdade. E conforme ela compreende a verdade, ela vai vendo que cada vez mais a verdade ela é ordenada, ela é bela, né? Ela é correta, né? Claro que nem sempre vai ser de acordo com o que ela imaginava, mas a realidade, conforme ela vai avançando nesse entendimento, ela vai se maravilhando e vai sendo apaixonada por esse ato, né? Então é um ato que a pessoa faz com muito amor, né? Não é à toa que o nome é Amor pela Sabedoria. Então é um ato que a pessoa ela faz com amor, né? Ela faz isso com amor, ela ama a sabedoria, ela ama o conhecimento, ela ama entender as coisas, né? Como elas são. E também não só isso, não só conhecer as coisas, não só conhecer a verdade, mas também levar isso para as pessoas, né? Levar isso para o máximo de pessoas que ela puder. Porque o filósofo, o indivíduo que procura a verdade, que pratica a filosofia, ele vai chegando a conclusões e o que ele faz com essas conclusões? O que ele vai fazer com todo esse conhecimento que ele adquire, com essa sabedoria que ele vai adquirindo? Bom, o filósofo ele vai compartilhar esse conhecimento, ele vai ter esse desejo, né, esse sentimento no coração dele que tudo é tão bonito, tudo é tão ordenado, tudo é tão belo, e ele vai conhecendo tudo isso e ele pensa, o que eu faço com esse conhecimento? Eu adquiri esse conhecimento, eu entendi como as coisas são, então o que eu faço? O que eu faço? E a partir disso começa o desejo de compartilhar, né, porque é um ato de amor. Compartilhar o seu conhecimento, compartilhar a sabedoria, porque a sabedoria ela tem que ser compartilhada, porque ela é benéfica para a pessoa, né? E a verdade ela liberta o ser humano. Então, o filósofo com esse entendimento, ele vai querer compartilhar, mas ele sente esse desejo, ele sente essa obrigação, né? Mesmo que ninguém fale para ele, ele vai sentir isso no coração dele, né? E ele vai pensar, não, eu preciso compartilhar isso. As pessoas precisam entender, porque isso faz bem para o ser humano, compreender a realidade, compreender as coisas, tudo isso faz bem para o ser humano. E tudo isso é um ato de muito amor, né? Então, o filósofo, né, o indivíduo que pratica a filosofia, ele, além de ter o amor por tudo isso, ele vai ter essa humildade de entender que um dia ele foi ignorante, um dia ele não conhecia a realidade. E ele tem paciência, né? Ele ensina com paciência, ele ensina com amor aquilo que ele sabe. Ele procura compreender o indivíduo com quem ele fala e procura transmitir esse conhecimento, né? Tudo isso que ele adquiriu. E tudo isso é um ato feito em amor, né? Então, o amor, você vê que ele está presente desde o início, né? Tudo se sustenta no amor, tudo está ligado ao amor, né? Não é à toa que, mais uma vez, é o amor pela sabedoria, né? E tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bonito. E para concluir, o filósofo ele precisa apresentar resultados dessa busca pela verdade. Ele precisa apresentar aquilo que ele encontrou, né? As conclusões das quais ele chegou. Porque a filosofia ela tem um fim, que é a busca pela verdade. Então a pessoa, conforme ela vai filosofando, né, vai procurando a verdade, vai estudando, vai tentando compreender as coisas, ela vai chegando a conclusões.
E ela precisa apresentar essas conclusões, ela precisa chegar a conclusões. Claro que ela não vai saber de tudo, obviamente, mas daquilo que é permitido o ser humano saber, ela precisa apresentar esses resultados. Então a filosofia, ela não é só o ato de você filosofar, de você ficar refletindo sobre várias coisas, né, e não chegar a conclusão nenhuma. Não, a filosofia ela tem uma conclusão, ela conclui, ela tem um começo e tem um fim, né? Então ela precisa ter uma conclusão. Então não adianta você levantar várias questões, você levantar vários questionamentos, fazer várias reflexões a respeito disso e não chegar a lugar nenhum. Isso não é filosofia. Isso não é filosofia, isso não é uma busca pela verdade, né? A busca pela verdade, a filosofia, ela tem um fim. Então ela precisa apresentar resultados, ainda que não sejam absolutos, ainda que não sejam resultados totalmente verdadeiros, mas um resultado próximo daquilo que é a verdade. Ela precisa apresentar resultados, alguma conclusão do seu pensamento, e não apenas levantar questionamentos e levantar dúvidas e não fazer nada com isso. Não, ela precisa direcionar, né? Então ela pega a dúvida e direciona isso para a busca pela verdade, certo? Então, bom, esse era o vídeo que eu queria trazer sobre filosofia e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.